Você sente que você faz e parece que nunca é suficiente, por mais que você acorde mais cedo, vai dormir mais tarde, não para um minuto durante o dia, mas a sensação é que sempre falta, sempre você está devendo ou sempre com a sensação de estar atrasada? Minha amada, nós precisamos falar sobre isso hoje. Eu quero abrir meu coração também sobre situações que eu tenho passado. Então, se você tá passando por essa situação, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a entender melhor o que você tá passando e também como sair disso. Muito bem, seja muito bem-vinda, minha amada, a esse canal do Bom Deus, onde eu te ajudo a lidar com questões emocionais com fundamentação bíblica sempre. Afinal de contas, Deus nos criou com corpo, alma e espírito, nós não podemos negligenciar nenhuma parte, não é mesmo? Meu nome é Sabrina Alves e toda semana eu trago conteúdo aqui para você, então já aproveita, se você tem interesse por esses assuntos, se inscreve aqui nesse canal, porque você sempre vai estar por dentro de novos assuntos que vão te ajudar durante a semana. Minha amada, eu tenho percebido muito como eu tenho vivido agora a maternidade, como eu tenho vivido a minha vida. No decorrer do tempo, eu fui tendo que parar momentos e refletir de fato sobre o que eu estava fazendo com a minha vida, sabe? Eu, de forma natural, já sou uma pessoa que me cobro bastante. E ainda mais agora, depois que eu tive a Lara atualmente, durante o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está com 4 meses. E você sabe, se você é mãe, que a nossa rotina muda completamente, né, quando nós temos filho. E por mais que tenha sido uma bênção, assim, a Lara é uma fofa, né? Eu vou, inclusive, deixar uma fotinho dela aqui, tá? Pra vocês verem. É uma gracinha, gente. E tudo tem ido muito bem, mas mesmo assim, não tira a questão de que muitas vezes eu me sinto cansada, muitas vezes, poxa, você tenta dar conta de todas as coisas e você não dá conta, simplesmente você chega no final do dia com a sensação de que você falhou, de que você fracassou. E eu parei para pensar por que isso está acontecendo e por que eu ouço também diariamente, né, as mesmas histórias, coisas muito similares do que eu estava passando no início ali do primeiro, do segundo mês. E uma das coisas que eu consegui perceber, e eu quero que você reflita um pouquinho, é que a nossa sociedade hoje, ela tá muito impositiva, no sentido de que nós precisamos ser produtivas, nós precisamos dar conta de todas as coisas, nós precisamos ser a super mulher, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, elas fazem o teste de ativo dependente, né? E ali elas percebem se elas são a super mulher, aquelas que precisam ter tudo sob controle, precisam dar conta de todas as coisas, ou a mulher invisível, aquela que, deixa a vida me levar, se omite com tudo, não decide nada, fica sempre com medo de tomar qualquer decisão. E a gente muitas vezes se pega nesses extremos, né? Ou se contenta com o comodismo, com o fato, eu não consigo mesmo, é desse jeito, não dá, é demais para mim, eu nunca vou ser suficiente. Ou então fica o tempo inteiro ali correndo atrás do relógio, né? Correndo atrás do tempo e não dá conta das coisas. Por quê? Porque tem uma expectativa, uma percepção irreal das coisas. Nós, mulheres, precisamos compreender de que nós não somos Jesus. Você não é a salvadora da pátria, você não é a salvadora de todas as coisas, você não vai conseguir dar conta de todas as coisas sozinha. E muitas vezes nós reclamamos que o nosso marido não nos ajuda, não faz as coisas e tudo mais. Só que quando a gente vai pedir isso, muitas vezes a gente já tá por aqui de problema e reclamação e um monte de coisa, a gente já tá embolada com a gente mesma. E aí a gente vai exigir algo deles que muitas vezes não é pedido com amor, com afeto, com carinho, né? E a gente não pode mudar o outro, a gente pode mudar nós mesmas. E eu percebo que muitas vezes a gente cai nessa paranoia de sempre ter que dar conta e achar que todo mundo precisa agir e caminhar na mesma velocidade que a gente, né? E nem é caminhar mesmo, né? É mais uma corrida, né? Uma corrida assim para ver quem chega primeiro à linha de chegada. A segunda questão que também nos abate bastante é a questão da comparação.
não se engane. Ai, Sabrina, não me comparo. Mas inconscientemente, nós estamos nas redes sociais ali, rolando o feed, né? E olhando outras mulheres, outras questões. Por exemplo, eu tinha uma, vamos dizer assim, expectativa muito irreal, que com 40 dias pós-parto eu voltaria a correr, né? Antes de engravidar, eu tava correndo em torno de 10 quilômetros. E aí eu imaginei que logo depois de 40 dias pós-parto, eu estaria correndo pelo menos 2, 3 quilômetros. Por quê? Porque eu via na internet outras mulheres já todas na ativa, já às vezes com 2 semanas pós-parto, já fazendo assim coisas exorbitantes. E eu não, mas eu também vou conseguir, porque, né? E aí eu fui tentar fazer isso e me senti frustrada. Por quê? Porque não é a realidade. Nós nos comparamos com pequenos fragmentos da vida das pessoas e nós achamos que nós temos que nos encaixar nesses pequenos fragmentos. A gente tem que deixar de se enganar. A gente tem que deixar de ficar se comparando e perceber que a nossa vida, ela tem um ritmo, ela tem uma história, ela tem um jeito de caminhar e que isso pode ser sim diferente de outras pessoas. Isso não deve agora me levar ao comodismo e aceitar as minhas limitações no sentido de ficar por aquilo mesmo. Eu posso sim me desafiar, mas isso não é a respeito da minha identidade, não é a respeito de quem eu sou, mas simplesmente uma adaptação da minha rotina. Né? Outra questão que muitas vezes faz a gente achar que nunca é boa o suficiente são crenças da nossa infância, verdades que muitas vezes no decorrer da vida a gente foi muito exigida, a gente foi muito com aquela busca do perfeccionismo, da autocobrança, de que nunca foi suficiente, de que você nunca fez o suficiente. Então, o que acontece? A tendência é a gente olhar para a nossa vida e achar que você também não fez o suficiente, de que você limpou metade da casa e a outra metade ficou por limpar e você se culpa porque você não limpou aquela outra metade, que você cuidou da tua filha e você não pôde se dedicar tanto ao trabalho e você se culpa porque você não pôde se dedicar tanto ao trabalho, mas aí você se dedica tanto ao trabalho e aí você se culpa porque você não pôde ficar tanto com os teus filhos e aí sucessivamente, sabe? Você cuida então dos teus filhos e do trabalho e aí você se culpa porque você não deu tempo pro teu marido. Então, é algo assim que eu, Sabrina, mesmo, eu mesma, sempre tenho que ficar me policiando e de fato me fazendo lembrar, tendo compaixão de mim, percebendo que eu estou abaixo da graça de Deus e que eu não preciso ser perfeita. A diferença entre perfeição e a questão de buscar a excelência. E nós precisamos compreender a diferença dessas duas coisas. Senão, nós nos escravizamos de nós mesmos. A gente precisa compreender de que não dar conta de todas as coisas não vai fazer as pessoas que estão à nossa volta nos rejeitarem. E muitas vezes por medo da rejeição, por falta de autoestima ou estima que vem do alto, né? Uma percepção sobre quem nós somos, a nossa identidade, a gente busca sempre pela aprovação, a gente busca sempre em deixar tudo perfeito, porque, ai, ninguém vai fazer no meu lugar. Isso é uma mentira que você está contando para você mesma. Talvez ninguém faça assim no teu lugar da forma como você faria. Mas a gente precisa colocar na balança, de fato, o que realmente é mais importante. São as pessoas ou são as coisas? É quem nós somos, de fato, a nossa identidade, né? Ou nós somos aquilo que nós fazemos, o quanto nós produzimos. A gente precisa abrir a nossa percepção e sair desse ponto de vista materialista e produtivo, né? De revolução industrial, onde a gente precisa estar a toda como se nós fôssemos máquinas. Você não é uma máquina. Você é uma mulher amada por Deus, como diz Isaías 43:4, né? Tu é preciosa aos meus olhos. Nós precisamos resgatar a nossa identidade, nós precisamos saber que sim, muitas vezes nós vamos ter a impressão de que nós não somos suficientes no quesito produtivo, mas nós somos suficientemente amadas por Deus a ponto de nós
percebermos que nós não perdemos o nosso valor, mesmo não conseguindo cumprir todas as funções que nós achamos que devemos cumprir. A forma como nós fazemos as coisas muitas vezes é mais importante do que fazer. Consegue compreender a diferença? A forma como você fala com teu marido muitas vezes é mais importante do que necessariamente aquilo que você está pedindo, aquilo que você está falando. A forma como você fala com os seus filhos muitas vezes é mais importante do que em si aquilo que você está falando. E isso vai depender também se eles vão de fato estar ao teu lado, para estar ajudando a tirar esse peso, né? A mostrar que, olha, calma, você não precisa dar conta de tudo. Então, são coisas que nós precisamos pensar sobre essa pressão interna que muitas vezes a gente vive e que ela é muito enganosa, porque a vida vai passando, uma semana passa muito rápido, um ano passa muito rápido, daqui a pouco 10 anos passam muito rápido, os teus filhos cresceram, a vida passou e você olha para trás e você não sabe o que permaneceu, o que ficou. Porque você criou uma pressão interna, um ativismo extremo por buscar sempre a perfeição com autocobrança, que na verdade é a ferida da orfandade, da rejeição, sendo cada vez mais intensa nas nossas vidas. A gente precisa aprender a reordenar a nossa vida, a colocar prioridades, a colocar pessoas antes de coisas e a entender que nós não somos aquilo que nós fazemos. A nossa identidade está em sermos filhas amadas de um Deus que nos ama incondicionalmente, ou seja, independente de condições. Da mesma forma como eu preciso me lembrar disso todos os dias, trazer sempre de novo o Espírito Santo ali, deixar ele falar nos meus ouvidos para que eu respeite os meus limites e busque excelência e não perfeição. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado também a refletir um pouquinho sobre como você tem levado a tua vida. Que Deus possa, de fato, iluminar a tua mente, o Espírito Santo possa te incomodar, para que você perceba adiante quais os próximos passos você pode tomar em relação a isso. Minha amada, que Deus te abençoe. Comente aqui embaixo qual é a tua opinião sobre isso que mais tem te confrontado. E lógico, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo para que você nunca fique fora dos novos assuntos semanalmente que eu sempre vou trazer aqui para você. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.